Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Márcia, professora de Física, e neste vídeo eu vou explicar para vocês uma questão de campo magnético, tá? Uma questão que caiu na Federal da Paraíba em 2011 e trata dos eletroímãs, certo? Então o texto da questão diz o seguinte: os eletroímãs, formados por solenoides percorridos por corrente elétrica e um núcleo de ferro, são dispositivos utilizados por guindastes eletromagnéticos, os quais servem para transportar materiais metálicos pesados. O engenheiro, para construir um eletroímã, utiliza um bastão cilíndrico de ferro de 2 metros de comprimento. Então vamos sublinhar essa informação, tá? A primeira informação que nos é dada, né, numericamente, a informação do comprimento do eletroímã, do bastão, né, que é feito o eletroímã. E o enrola, então pega esse bastão de 2 metros e enrola um fio dando 4 vezes 10 nas 6 voltas, ou seja, 4 milhões de voltas, certo? Então, é bastante volta, não é verdade? E o solenoide, a gente sabe que, na verdade, ele é uma bobina, né? Que é enrolado, é um fio que é enrolado em forma de espiral. Então, na verdade, ele fez aí com que essa barra virasse um solenoide, devido a esse fio que ele enrola 4 milhões de voltas, tá? Bom, ao fazer passar uma corrente de 1,5 amperes pelo fio, então vamos também sublinhar essa informação que é a corrente elétrica, um campo magnético é gerado no interior do solenoide, e a presença do núcleo de ferro aumenta 1000 vezes o valor desse campo. Então, o campo ele só é gerado através do momento que passa a corrente, né? Passa a corrente elétrica. E como a barra é feita de ferro, o ferro faz com que esse campo aumente, pessoal, então 1000 vezes mais, tá? Do que o valor que ele seria, de repente, se não tivesse ferro nesse núcleo, tá ok? A pergunta da questão, então, ali, adotando para constante μ0, o que é essa constante, só para lembrar, né, que é dada? É a constante da permeabilidade magnética do meio, certo? E o zero geralmente se considera no vácuo, tá? Então, adotando essa constante no valor de 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metros por ampere, o valor da intensidade do campo magnético no interior do cilindro de ferro em Tesla é D. Então, ele quer saber qual o valor do campo no interior do cilindro, tá? E aí ele dá os valores, e claro que campo magnético é medido em Tesla, então a gente só precisa saber o valor numérico desse campo, ok? Então, vamos lá. O que ele pede ali, né? Sublinhei em vermelho. Então, para os dados informados, que a gente já sublinhou antecipadamente, é igual eu coloquei ali. A gente tem um L, né? Que representa o comprimento 2 metros dessa barra de ferro. Nós temos número de voltas, que a gente chama de N, 4 vezes 10 a 6. Nós temos uma corrente de 1,5 amperes. E nós também temos uma informação que, devido ao núcleo de ferro, o campo aumenta 1000 vezes. Então, 1000 vezes o valor do campo devido ao núcleo de ferro. E esse 1000 a gente pode escrever em potência de 10, que é 10 a 3, ok? Bom, para solenoide, a gente tem essa fórmula aí para calcular campo magnético em solenoide. A gente tem que o campo, né, magnético é igual a constante de permeabilidade, né, que é o μ0, vezes a corrente, vezes o número de voltas que esse solenoide tem, né, nele, do fio, quantas voltas o fio é dado nessa barra, dividido pelo comprimento da barra, certo? Bom, barra não, do bastão, no caso aqui, né? Então, essa é a fórmula para a gente calcular campo magnético em solenoide, ok? Então, a gente vai substituir os valores. O μ0 é aquela constante, né? 4π vezes 10 a menos 7. Então, está aqui informado.
vezes a corrente elétrica, que é 1,5, vezes, aqui não apareceu o pontinho de vezes, né, vezes 4 vezes 10 na 6, que é o número de voltas, dividido por 2, né, que está em metros, a gente não precisou transformar nada, todas as unidades estão no sistema internacional, ok? Então, a gente colocou todos os valores que a gente tem ali. E aí, o que se faz agora nessa junção de multiplicações, né, que tem número, tem potência de 10, então a gente pega os números, 4, né, mantém o π, não coloca o π como 3,14, tá? Por que que não? Porque se vocês olharem nas respostas, elas todas estão com o π em evidência, ele não foi substituído pelo valor que ele corresponde. Então, tu não vai substituir, né, porque a gente sempre se baseia pelo que está na resposta. Se tá na resposta está um número sem o π e a constante tem um π, é porque ele foi automaticamente substituído pelo seu valor. Mas, como ele continua aparecendo ali nas respostas, é porque ele vai se manter, né, o símbolo de π sem ser substituído por 3,14, tá? Então, nós vamos multiplicar o 4 vezes 1,5 vezes o 4, tá? E dessas três multiplicações aí, dessas duas multiplicações, né, nós temos, então, 24, certo? E aí, o π mantém-se ali do ladinho, né, vezes π, então, e vezes 10 numa potência. Só que por que menos 1? Que como nós tínhamos 10 na menos 7, que multiplicavam 10 na 6, então, na resolução, a gente faz o quê? Quando multiplica-se potências de 10, de base 10, os expoentes são somados. Então, menos 7 com mais 6 gerou menos 1, tá? E aí, tudo dividido por 2. Bom, para finalizar, então, a gente divide 24 por 2, que dá 12 π vezes 10 a menos 1. Essa seria a resposta, mas a gente sabe que uma informação também foi nos dada e a gente ainda não utilizou, né? Ele disse que o campo magnético foi aumentado em 1000 vezes maior, devido ao núcleo de ferro. Então, eu preciso aumentar esse campo 1000 vezes. Eu vou, então, multiplicar ele por 10 na 3, tá? Então, ali eu tenho, ó, 12 π vezes 10 na menos 1, que era o campo original, Tesla, né? Vezes 10 na 3, que equivale a 1000 vezes maior. E aí, então, agora, sim, eu finalizo a questão tendo um campo de 12 π vezes 10 na 2, ou 1200 π Tesla, tá, pessoal? Que é a letra correspondente à letra B, ok? Então, quero agradecer a atenção de vocês, obrigada, certo? E também, antes de terminar, mandar um abraço para os meus alunos do Colégio Pevecinos, dos alunos do segundão, que estão vendo essa matéria comigo, certo? E como já tinham me solicitado anteriormente, a professora no próximo vídeo manda um abraço para nós, então eu tava com essa dívida, né, pendente, tá ok? Então, eu quero mandar um abraço pro Luan, pra Júlia, pro Luan, tem 2 Luans, o Wellington, o Matheus, o Andrews, o Felipe, o Marcelo, a Isadora, a Bárbara, o Arthur, o Luiz Henrique, os Lucas, que são 2, tá? E o Leonardo. Esses alunos que eu trabalho, então, física com eles no Colégio Pevecinos. Um abraço para vocês e até a próxima.